Olá, galera, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Bom bom dia. dia. Bom dia. Só aguardar um pouquinho, tá bom?
Olá, galera, novamente. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Como vocês estão, galera? Estão bem? Essa é a sessão de apresentação de trabalhos a 01, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat. Só uma pergunta. Para a apresentação de hoje, nós temos o primeiro trabalho que consta listado para mim. Ambição discreta na área digital, como a geração Z está definindo o sucesso e desafiando a cultura do esgotamento no ambiente de trabalho. Esse seria o primeiro artigo. O apresentador já se encontra presente? Sim, é que Oi, não sim, aparece. já estou aqui. Perfeito. É que não aparece o nome para mim, aparece só o título da pesquisa. Deixa eu só verificar Certo. se o debatedor já acessou. Professor Luiz Felipe Dias Lopes. Eu acho que ele ainda não se encontra. Hum, Não, ele ainda não se encontra. Tudo bem se a gente aguardar um minutinho ou 2 minutinhos, talvez? Sim, sem problema, sim. A ordem. Ah, pera que eu faço um print e já coloco aqui para vocês. Bem tranquilo. Me avisem, por favor, se para vocês estiver diferente, tá? Mas a ordem que eu recebi é essa. Coloquei o print ali no chat para vocês. Olá, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Bom, o nosso moderador, o professor Luiz Felipe Dias Lopes, ele está um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Bom, galera, primeiramente, bom dia a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos, né? Bem-vindas a essa sessão de apresentação de trabalho de mais um SEMEAD, né? É um prazer tê-los em sala de aula. Quanto às instruções de apresentação, certo? O tempo médio de apresentação é de 15 minutos, então vou ficar monitorando para não passar muito do tempo. A instrução que foi passada para nós é que primeiro todos fazem a apresentação, então os 4 artigos apresentam e depois a gente faz o debate, né? Faz uma troca, em relação às apresentações, certo? Tranquilo? Tudo bem? Bom, para nós não nos atrasarmos muito, talvez se o primeiro apresentador quiser apresentar, José, é isso? Isso, posso começar sim. Aham. Bem tranquilo. Veja se Aí tá tudo certo. eu posso compartilhar aqui a tela? Isso, perfeito, perfeito. Pode compartilhar sim, José. Só um minutinho. Aí, deu certo? Estão vendo? Sim, perfeito. Está aparecendo aqui para mim, sim. Ótimo. Bom, José, Bom, então, uhum, sinta-se à vontade, a sala é sua, tá bom? tá bom, muito obrigado. É, bom, então, o trabalho que nós fizemos, né? Eu, juntamente com a a minha orientadora, a professora Simone Senen, ah, ah, eu sou doutorando na Unisul, né, Universidade do Sul de Santa Catarina, em Florianópolis.
Nós estamos pesquisando, né, a questão do comportamento da geração Z. Então, esse trabalho que nós fizemos foi ambição discreta na era digital, como a geração Z está redefinindo o sucesso e desafiando a cultura do esgotamento no ambiente de trabalho. Aí, passei. A introdução do trabalho, a geração Z, ela está redefinindo normas organizacionais, né? Está assim desafiando pressupostos antigos, né, que nós tínhamos sobre a produtividade e também o sucesso profissional. Essa geração rejeita a cultura, a culture, a cultura da agitação, que é aquela cultura de trabalhar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar assim demasiadamente, limites claros entre vida pessoal e profissional, né? Então, essa geração acaba por definir limites claros e também valoriza o bem-estar, né, e também a saúde mental. Hã, tudo isso, acaba culminando nesse termo novo chamado Quiet Ambition, também, em português, ambição discreta ou ambição silenciosa, né, é uma ambição discreta, sustentável e orientada também por propósitos, né. Aí uma observação que a gente entende geração Z, ali aproximadamente nascidos entre 97 e 2012. Dependendo do autor, isso pode mudar um pouquinho. Tem alguns autores que entendem entre 95 e 2010. Então, o nosso trabalho foi uma revisão sistemática, né? Onde nós percebemos ali que a literatura acadêmica carece de estudos que teorizem as bases desses valores no contexto organizacional, já que se trata, né, um acontecimento assim recente, né, a geração que está aí no mercado de trabalho, e também carece de estudos que expliquem como as atitudes impactam dinâmicas intergeracionais e políticas de gestão, né, aquela questão do choque ali de gerações. Os dois questionamentos centrais são como a geração Z redefine a ambição e produtividade no ambiente de trabalho e quais estratégias organizacionais podem mediar conflitos intergeracionais decorrentes dessas diferenças. O objetivo do trabalho consiste em analisar a geração Z no mercado de trabalho com base em seus valores, atitudes e comportamentos. Aí, o trabalho também busca oferecer insights relevantes para gestores e empresas. Ah, a geração Z, né, desafiando a cultura da agitação e redefinindo a ambição. A geração Z adota a ambição discreta, ou quiet ambition, uma abordagem sustentável e orientada por propósito, que prioriza bem-estar, autenticidade e impacto coletivo, em vez de reconhecimento individual. A autenticidade discreta também evitam, assim, a autopromoção, valorizam hábitos sustentáveis e comportamentos autênticos, encaram o propósito acima do lucro, valorizam empregadores como modelos regenerativos e valorizam bastante a flexibilidade, né? O trabalho remoto ou híbrido. Os procedimentos metodológicos da pesquisa, né, foi uma revisão sistemática. hã, Após as exclusões, resultou em 57 artigos nas bases Scopus e Web of Science. A etapa de condução da revisão iniciou com a construção do portfólio bibliográfico, né, foi em março de 2025. No total, a retornou 77 artigos, né, após as exclusões, verificar, né, aqueles artigos que não faziam parte desse escopo, artigos duplicados, entre outros, resultou em 57. Concentração maior de papers, publicados no ano de 2023, 17 artigos, em 2020, 12, e 2025, 12 também. Aqui as strings de busca, né, que nós utilizamos, Digital Natives, Gen Z, enfim, são vários, não vou
ler aqui, e também Quiet Ambition e todas os similares ali. Aí aqui tem uma tabelinha que nós fizemos com alguns paradoxos, né, que já estamos na apresentação dos resultados. Paradoxos da geração Z, por exemplo, conectividade digital versus ambição discreta e busca de equilíbrio. Ali os autores, ali ao lado, né? Conectados e criativos digitalmente, mas críticos ao mainstream e à meritocracia. Hiperconectados, porém em busca de autenticidade e propósito versus autopromoção. Valorização de propósito e bem-estar, apesar da exposição constante nas redes sociais. Digitalmente engajados, mas cautelosos em expressar ambição extrema, né? Tem pesquisas ali que mostram que a geração não é tão ambiciosa quanto as gerações anteriores, né? Na busca por ascensão profissional, por exemplo. Expostos à cultura de ostentação, mas com preferência por plataformas mais autênticas, né? Menos superficiais. Prioridade em saúde mental e bem-estar, mesmo em ambientes digitais. E nativos digitais, mas rejeitam a performatividade e valorizam a autenticidade. Aí foi identificada uma mudança paradigmática nos valores profissionais com a geração Z, priorizando então autenticidade, equilíbrio e propósito, em detrimento de modelos tradicionais de sucesso. As organizações que não se adaptarem a essas demandas podem enfrentar dificuldades em atrair e reter jovens talentos, enquanto aquelas que incorporarem essas mudanças terão vantagem competitiva em um mercado de trabalho em transformação. As startups têm vantagem natural, né, por serem já mais flexíveis, mas as demais corporações também podem se reinventar, por exemplo, adotando flexibilidade estrutural, cultura de inovação e lideranças adaptativas. Crises foram impulsionadoras de da mudança comportamental, né? Um exemplo, né, que nós temos a Covid-19, hã, acabou acelerando essa mudança de comportamento. Aceleraram tendências já presentes na geração Z, como o uso de aplicativos sustentáveis, a preocupação com finanças pessoais. O repensar prioridades de carreira com foco em bem-estar e segurança financeira também. Aqui também segue na influência de crises, por exemplo, da Covid-19, né? Então, os aplicativos sustentáveis, a questão do repensar carreira com foco no bem-estar, a desilusão de algumas instituições tradicionais e também a valorização da responsabilidade social real. Aqui alguns resultados, na discussão aí de alguns resultados, com base nos insights extraídos dos estudos analisados, algumas recomendações para as organizações. Então, revisitar a cultura organizacional e o propósito da organização, reinventar a atração e gestão de talentos. 3, desenvolver lideranças empáticas e inspiradoras. 4, fomentar o aprendizado contínuo e experiencial. 5, adotar a tecnologia de forma consciente e ética. E 6, promover a diversidade, equidade e inclusão. Esses foram alguns dos achados, né? Com base nos achados, nós fizemos essas recomendações. E as considerações finais, né? O estudo conclui que a geração Z redefine os conceitos tradicionais de sucesso e ambição no ambiente de trabalho, priorizando a autenticidade, propósito coletivo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e bem-estar mental, em detrimento de modelos hierárquicos, competitividade extrema e autopromoção performática. Os achados consolidados a partir dos estudos sobre a geração Z possuem uma relevância social considerável, tocando em pontos nevrálgicos, né, pontos sensíveis ali das transformações contemporâneas na cultura, no trabalho e na relação com a tecnologia. Então, né, foi um resumo ali do artigo,
basicamente foi esse, o nosso trabalho. Obrigado. Vou parar aqui de compartilhar. Perfeito, José. Parabéns pela apresentação do seu artigo. Um tema, né, muito relevante, Obrigado. principalmente numa perspectiva prática para as organizações, né, como reagir mediante a isso. E, mais uma vez, parabéns. Bom, Obrigado. damos continuidade, então, às apresentações. Agora, o artigo a ser apresentado é o artigo Fatores e Riscos Psicossociais no Trabalho, revisão sistemática de literatura nos âmbitos nacionais e internacional. O autor desse artigo se encontra presente? Sim, sou Ah, ok. eu e Lia. Mas, Perfeito, meninas, perfeito. é, Bom, sintam-se à vontade, né, para compartilhar os slides de vocês. Vocês têm em torno de 15 minutos para apresentação, tá bom? está dando para ver? Ainda está carregando, eu acho. Para mim aparece assim: Naira iniciou o compartilhamento da tela. Clique 2 vezes para entrar no modo tela cheia. Isso aqui também ainda não aparece. Agora Agora sim. sim. Deu certo? Isso, só coloca daí para fazer a apresentação. Tá aparecendo tela cheia? Não, ele ainda não está aparecendo tela cheia para nós. Ele não tá. Queres talvez tentar o modo de exibição de folheto ao lado do tela cheia, para ver se dá certo? Pronto? Agora foi. Perfeito, agora deu certo. Certo. Bom dia, pessoal. Nosso trabalho é Fatores e Riscos Psicossociais no Trabalho, revisão sistemática da literatura nos âmbitos nacional e internacional. São 5 autores e estamos aqui eu e Lia para fazer a apresentação. Nosso objeto de estudo é o mapeamento temático da produção científica nacional e internacional sobre fatores e os riscos psicossociais. Trazendo um contexto, nós temos a atualização da NR1, que trata dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que foi atualizada, né, em 2024 e começou nesse ano a ter um caráter mais educativo nas empresas e vai começar a vigorar próximo ano, 2026. E aí nós trazemos a questão de pesquisa, quais temáticas são abordadas na produção científica acadêmica nacional e internacional sobre os fatores e riscos psicossociais associados ao trabalho contemporâneo. O objetivo da pesquisa é mapear as temáticas abordadas na produção científica nacional e internacional sobre os fatores e riscos psicossociais associados ao trabalho contemporâneo. E aí, trazendo também mais uma vez uma base histórico-conceitual, a gente percebe o aumento de afastamentos laborais, né, nos anos de 2023 e 2024, relacionados às circunstâncias de adoecimento mental. Então, a gente percebe a importância desse mapeamento temático da produção científica, né, permanente, que são os periódicos, para os avanços teóricos, políticos e gerenciais. Na metodologia, a gente fez também aquela revisão que buscamos com as strings, né? A pesquisa nacional, a gente utilizou fatores psicossociais no trabalho e os riscos psicossociais no trabalho. E a gente fez a leitura dos títulos, excluiu aqueles que não tratavam de ambiente laboral, e depois a gente fez
uma integração de outros textos através da inteligência Connect Papers, que ele relaciona artigos científicos, e, por fim, deu em torno de 17 textos da literatura nacional, e da internacional foi meio nesse sentido também, né? E ficou em torno também de 17 textos. Partindo para a análise dos resultados, na literatura nacional a gente encontrou 3 temas, de acordo com a análise de conteúdo que a gente fez, de Minai. E aí, os temas foi a regulamentação, os aspectos psicossociais no trabalho, saúde e adoecimento no trabalho. A gente fez um teste de representatividade e consistência interna, que trouxe a porcentagem de cada um. Esse diagrama é feito através do Software Atlas TI, ele mostra como o teste de representatividade está em cada um dos temas, né? Aqueles que estão de forma mais larga na figura, quer dizer que tem maior representatividade. Então, a gente percebe que a regulamentação não teve tanta representatividade. Isso se dá provavelmente pela pouca literatura que tem sobre isso no Brasil, principalmente porque agora que as empresas estão se atentando a isso, que o governo regulamentou de novo, né, a NR1. E aí, na parte da regulamentação, a gente percebe, né, que há lacunas e divergências quanto à definição desses aspectos psicossociais que os autores trazem, né, que são poucos estudados e não há nenhuma legislação que os identifique para a adoção de ações no ambiente de trabalho. Esses textos foram até 2024. Só que após a escrita desses textos, a NR1 foi atualizada, né? E aí apenas um texto em toda essa base da literatura menciona essa reformulação, que foi o Pereira 2025. Com relação aos aspectos psicossociais no trabalho, trazem as definições, né? Geralmente os autores concordam entre si, entre as definições, os tipos de riscos psicossociais, os instrumentos, que em sua maioria, majoritariamente, o instrumento citado é o ProArt, de Emílio Facas, que foi feito na sua tese de doutorado em 2013, e os modelos teóricos, que são o modelo demanda e controle, geralmente a psicodinâmica do trabalho, a ergonomia da atividade e a clínica da atividade. No tema saúde e adoecimento no trabalho, eles trazem, a maioria dos autores, né, relacionam diretamente os riscos psicossociais ao adoecimento. E aí, grande parte disso é por conta da precarização do trabalho atual, né, com destaque para a uberização, que tem crescido exponencialmente, o controle subjetivo das organizações para com os trabalhadores, o mau gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais no trabalho. Aí também, grande parte dos autores dá ênfase para o afastamento laboral causado pelos transtornos mentais, sendo a depressão e a ansiedade os mais evidenciados, e também dando destaque para a síndrome de Burnout. Também percebe-se um grande destaque para os efeitos da pandemia de Covid-19 nesse aumento dos riscos psicossociais. Inclusive, eles trazem o tecnoestresse como um novo risco psicossocial devido a essa nova demanda que trouxe a Covid-19 do teletrabalho, né, que traz novas demandas para o profissional e menos ainda limite entre a vida privada e profissional. Aí também mostra-se que essa lacuna conceitual é um fator significativo para a determinação de proteção ao trabalhador,
e que a identificação desses riscos e fatores viabiliza o planejamento de ações para impedir que se transforme em adoecimento. Consoante a isso, os autores trazem que é importante que os trabalhadores avaliem o contexto laboral no qual trabalham e tenham espaço de fala para compartilhar suas percepções e propor ações de prevenção. Agora a Lia vai falar um pouco sobre os achados da literatura internacional. Lia? Certo, o microfone, Lia. O microfone dela tá habilitado. Tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim, Lia. Deus. Pessoal, bom dia. Desculpa esse breve desperdício de alguns segundos. Eu estudo aqui com a Naira no programa de pós-graduação em administração da UES, da Universidade Estadual do Ceará. Nós fizemos esse cruzamento entre a produção nacional e internacional. E da mesma forma como a Naira, ela fez o mapeamento em 17 textos, eu também fiz em 17 textos internacionais. Não foi a propósito, quem leu o trabalho tem um detalhamento maior da metodologia, foi muito similar, porque o processo foi o mesmo, a técnica de análise foi o mesmo, mas os códigos dos textos, que é um mapeamento que a gente faz usando o software Atlas TI, praticamente ele é manual. Só depois que o cruzamento desses dados e os testes é que ele é feito de uma forma mais automatizada pelo software. Na literatura internacional, eu consegui codificar 4 temas que são os aspectos psicossociais do trabalho, saúde e adoecimento no trabalho, variáveis organizacionais e dinâmicas psicossociais. Então, a gente já tem um pouco diferente da literatura nacional, muito por conta do contexto que na Europa, na Ásia principalmente, essa temática ela já vem sendo desenvolvida há mais tempo. Né? A gente está de forma ainda muito incipiente. Então, aqui a gente tem a ilustração dos testes de representatividade. Do lado direito da figura são os números que nós nomeamos cada artigo na tabela, onde a gente traz todos os artigos e vocês têm todos esses artigos, a nomenclatura deles nessa tabela. E do lado esquerdo, os temas, e aí como esses temas aparecem em cada texto, certo? E aí a gente colocou eles em cores diferentes e vocês, observando bem isso no artigo, vocês conseguem identificar em quais artigos cada tema apareceu com maior recorrência, tá certo? Pode passar, Naira. Obrigada. O primeiro tema são os aspectos psicossociais no trabalho. Então, os textos, eles trazem esse fatores e riscos psicossociais de uma forma muito contextualizada ao momento histórico, a situação política, o ordenamento jurídico, que esses fatores foram sendo regulamentados em cada nação. Os textos, a gente percebe muito bem isso. O estudo trazendo dados, mas de forma contextualizada, assim, bem ampla. Então, a gente tem que, essa compreensão pode contribuir significativamente para o cenário brasileiro, para que a gente passe a estudar fatores e riscos psicossociais a partir dessa perspectiva, não de forma isolada, mas entendendo que eles mudam de acordo ao momento histórico. A gente está sentindo bem isso devido ao regulamento jurídico. Então, tudo isso contribui para uma compreensão melhor da temática. E, principalmente, eles trazem esses textos um estudo sobre o custo social de aspectos psicossociais, nessa questão dos aspectos intangíveis. E aí eu queria só pontuar de forma breve que quando eu estava relendo meu texto e lendo o texto dos colegas, eu percebi como isso realmente aparece nos textos que vocês, né, que o colega do primeiro texto apresentou e que os demais vão apresentar. Por exemplo, o texto dele, ele fala muito dessa questão da cultura
intergeracional. Então, a gente vê como o mercado de trabalho atual, né, os jovens, eles já estão mais atentos a questões intangíveis. E aí a gente tem todo esse conflito intergeracional, muitas vezes esses gestores de uma geração, né, do milênios, enfim, e a gente vê como esse olhar para os fatores e riscos psicossociais, ele vem numa perspectiva diferente. Quando o texto da exaustão na educação, ele traz a questão do burnout, quais fatores e quais riscos estão desencadeando o burnout? Então, assim, a gente vê como o nosso texto, ele vai conversando com todos os outros. O texto que fala da questão do trabalho policial, ele traz muito isso também, né? A felicidade, a qualidade de vida. Então, realmente é um tema muito atual, que já vinha sendo debatido há muito tempo de forma internacional e que, de forma não proposital, mas de forma absolutamente compreensível, é um tema que aparece nos demais textos que a gente tem aqui nessa discussão, como se fosse um guarda-chuva. Na temática da saúde e adoecimento, a gente tem que um dos principais instrumentos de avaliação que foi trazido no texto é o COPS, que é o Copenhagen Psychosocial Environmental Questionnaire. Ele foi sendo atualizado ao longo dos anos, mas é um dos principais instrumentos. E a gente tem que os textos de vocês, eles também trazem alguns instrumentos, como, por exemplo, o texto que fala sobre a educação, ele traz também um modelo, e esses questionários, eles são também apoiados em algumas teorias, como o modelo da recompensa, né, que é o JDR, né? A gente também tem esse tema nos textos, ele trazia que as consequências dos fatores psicossociais que desencadeiam os riscos, eles trazem tanto doenças físicas quanto transtornos psíquicos. E aí a gente também traz que esses textos, eles apontam a relevância do impacto que a pandemia da Covid trouxe, não só para a gente identificar as doenças, mas também para dar um alerta em que medidas preventivas, né? A gente tem essa necessidade de medidas preventivas e medidas mitigatórias, para além de simplesmente fazer um workshop ou pontuar que é muito importante a alimentação, o sono, né? E atividade física, que é muitas vezes o que a gente vê como proposta para mitigar esse impacto psicossocial no ambiente de trabalho atualmente, principalmente aqui nas empresas do Brasil. Então, a gente vê esse cruzamento e as pesquisas de vocês também trazem isso, né? Como a Covid ela trouxe um impacto nessa questão psicossocial nas empresas, né? Nas organizações de um modo geral, sejam públicas, privadas, enfim. Um outro tema que foi bem relevante foi a questão de como as variáveis organizacionais elas impactam nos fatores e riscos psicossociais, como tendências na organização do trabalho contemporâneo, né? O texto da geração Z ele traz todo esse contexto, né, das startups, mas também a gente tem as organizações que é um modelo mais rígido e como essa organização do trabalho, seja do trabalho terceirizado, vai afetar que esses riscos eles surjam dentro das empresas, desencadeando o adoecimento, seja físico ou mental. Né, as modalidades de trabalho estão intrinsecamente relacionadas ao adoecimento mental, como, por exemplo, trabalhadores refugiados, quando eles começam a se integrar num país, eles também são expostos a fatores e riscos diferentes dos trabalhadores que são do país. A gente tem textos que tratam sobre isso. Como na época da Covid, o trabalho ele foi sendo adaptado em diferentes setores. Essa adaptação, de certa forma forçada, ela também desencadeou riscos e fatores psicossociais bem específicos, né? E a gente tem o desafio de compreender esses fatores e riscos para além da dimensão técnica, né? Para além da organização ou das condições de trabalho, mas uma dimensão mais subjetiva e intersubjetiva, levando em consideração também as relações sociais no trabalho. Então, a gente vê que isso gera um ajuste sociotécnico dos instrumentos de avaliação, que outrora eles tinham um olhar muito para os aspectos mais técnicos, mais visíveis,
visíveis, mais tangíveis. E agora, esses instrumentos, eles também precisam abarcar essas questões mais subjetivas e intersubjetivas. E os textos, eles já trazem dados, né, esses da literatura internacional, sobre esse olhar mais amplo. A próxima temática, Naira. Pronto, e por fim, nós temos as dinâmicas psicossociais no trabalho. Os textos trazem, mais uma vez, essas dinâmicas atreladas à evolução histórica dos métodos de atenção e cuidado em saúde mental. A gente tem que, da década de 60 para a atualidade, foi sendo difundido um olhar de maior acolhimento, né, do sofrimento psíquico, para além daquele olhar estigmatizado, onde a gente responsabiliza muito mais quem sofre do que o que causa o sofrimento. Isso vem sendo, vem sofrendo toda uma sensibilização. E aí é esse novo método de compreender o sofrimento psíquico, ele vai nos fazer ter um olhar diferente para esses fatores e riscos e para a elaboração, né, das medidas para prevenir e para mitigar. Quando não for possível, por exemplo, questões de assédio, questões muitas vezes de que vão surgindo, né, como essa que eu citei, no ambiente de trabalho, ele já vai tendo todo um olhar de uma compreensão maior, né, essa questão de desigualdade entre demanda e recompensa, né, que muitas vezes desmotiva o trabalhador e provoca o adoecimento, a gente já vai tendo um olhar mais focado e realmente de dar importância a isso, atrelando as questões de produtividade. E os textos, eles trazem também isso. E aí, o que que a gente vê de escassez nas pesquisas sobre esse tema? Que muitas vezes o adoecimento laboral ele não é atrelado a um olhar maior para as desigualdades sociais. E para as questões de renda e de gênero dos trabalhadores. Tem uma pesquisa que fala muito a questão do sofrimento de mulheres mães, a questão do sofrimento de trabalhadores com renda mais baixa. Então, assim, há uma incidência maior de sofrimento psíquico em algumas classes laborais atrelados a essas questões sociodemográficas. E também que os fatores psicossociais, eles se cruzam com o adoecimento em alguns grupos, né? Eu falei aqui mulheres mães, a gente também tem grupos de trabalhadores refugiados, a gente tem alguns grupos de trabalhadores que trabalham estritamente online, onde tem toda uma questão de solidão, da mesma forma, né, de trabalhadores de aplicativos. E aí os textos, eles trazem isso de forma mais mastigada nos exemplos, né, acredito que pela leitura do nosso artigo, vocês vão ter uma ideia melhor do que eu estou trazendo aqui, porque infelizmente nesse tempo de 15 minutos a gente não tem como detalhar muito bem isso. Né? E aí, como considerações finais, eu optei por trazer alguns questionamentos. A gente faz um resumo nas nossas considerações finais dos achados na literatura nacional e internacional e de como esses achados conversam, como a literatura internacional pode colaborar para um amadurecimento melhor da pesquisa nacional. E aí eu trago algumas questões a partir do cenário, né, que a colega que Naira trouxe pela atualização da NR1 e de como as nossas empresas elas estão, né, ao longo desse grande país de dimensão continental nos seus territórios, nos seus estados. E aí o primeiro questionamento é: sobre quais perspectivas e princípios as organizações brasileiras cumprirão as exigências da NR1 atualizada, a partir desse olhar atento a fatores e riscos psicossociais? Um segundo questionamento é: como essas organizações hoje estão planejando essa adaptação do seu contexto de trabalho às novas exigências, que vai entrar em vigor a partir de maio de 2026? Um exemplo disso eu sou do Rio Grande do Norte e nós temos várias empresas na cidade onde eu vivo do agronegócio. A gente tem um setor da fruticultura muito prominente lá com exportações e essas empresas hoje elas já estão buscando se adequar, principalmente essas grandes empresas. Então a gente vê que em cada território as empresas já estão atentas a isso. Nós ainda não sabemos como isso vai ocorrer, se vai ser meramente para o cumprimento legal ou se vai haver esse olhar mais subjetivo e intersubjetivo, mas de alguma forma essas empresas já estão buscando.
Um outro questionamento é como o cenário organizacional compreende a modelagem de suas diversas cadeias produtivas, a partir de contingências socioeconômicas e culturais, atrelada à potencialização de riscos psicossociais no trabalho. E, por último, com a sociedade contemporânea, de fato, ela amadureceu essa compreensão no acolhimento ao sofrimento psíquico no trabalho, ou está somente respondendo a perdas monetárias decorrentes desse? Tanto para a questão que a gente sabe que o INSS ele está tendo um prejuízo, né, pela questão dos afastamentos por adoecimento psíquico, e também as empresas estão perdendo em produtividade. Então, essa regulamentação e esse afã de cumprir a regulamentação se dá apenas por perdas monetárias ou realmente está sendo um amadurecimento de olhar para o sujeito, de cuidar desse sujeito de uma forma mais ampla? Então, são coisas que são fatores que nós trazemos nas nossas considerações finais, para que a partir da leitura do texto, a partir da sistematização dos achados, é, a, a, a academia, né, e também o mercado de trabalho esteja refletindo sobre isso. E aqui nós temos também alguns textos que foram citados na apresentação, mas todos os textos que nós mapeamos e que codificamos, eles estão no referencial teórico do nosso artigo. E é isso. Espero que a gente tenha contribuído, né, para a discussão, né, e o cruzamento das perspectivas desses 4 textos que serão debatidos agora. Parabéns, meninas, parabéns, Nayara e Lia, né, pela apresentação e pelo desenvolvimento da pesquisa também. Falar de risco psicossocial é um tema que ele é bem abrangente também, e se formos olhar para o contexto organizacional, é algo muito expressivo, que merece mais atenção por parte das organizações, né? Galera, seguindo com o cronograma, agora nós temos a terceira apresentação. Faremos o debate ao final, ok? Então, a qualidade de vida no trabalho de militares estaduais do 4º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná. O apresentador responsável já se encontra na sala? Bom dia, aqui Bom Jackson dia, tudo bem? tudo bem? Aqui Jackson Busnello, como apresentador, juntamente comigo está a nossa orientadora, a professora Sandra Mário de Andrade, que fez o artigo conosco. Perfeito, Jackson. A sala é sua, sinta-se à vontade. É só procurar aqui o meu slide aqui. Perfeito. Já está aparecendo Apa- para nós. Já Perfeito. está aparecendo? Então, tá bom. Então, opa, nosso trabalho aqui é dentro da temática bem-estar e mal-estar, falando um pouquinho de qualidade de vida no trabalho. Ele, na verdade, ele é um artigo subsidiário aí dentro já da dissertação que nós fizemos no mestrado, com a orientadora que fez o artigo conosco, né, a professora Sandra. Especificamente na nossa dissertação, a gente falou de militares estaduais femininas. E nesse artigo a gente falou de maneira mais abrangente, incluindo todos os gêneros. Mas, como a Polícia Militar é muito grande, nós acabamos restringindo esse estudo uma parcela de policiais de uma região, que é a região dos Campos Gerais, que a gente diz aqui, né? Que é a região de Ponta Grossa, Guarapuava, né? É uma região mais do interior do estado. Bom, para o nosso artigo, nós entendemos aqui, para falar um pouquinho sobre qualidade de vida, ela é muito debatida hoje. É uma temática aqui que vem, se você vê a era pós-industrial, se fala muito sobre a qualidade de vida no trabalho, até mesmo como uma forma de diminuir os esforços por parte das pessoas durante a sua atividade laboral.
Mas isso se fala muito nas empresas privadas. Já no setor público, até devido às diversas burocracias, né, os estudos eles já são um pouquinho mais restritivos, né? E, em especial, dentro de uma corporação policial, corporação militar, é muito mais ainda, né? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre a rotina dos policiais, as atividades que ele realiza, né? Todas as vitórias, as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, porque é uma atividade das mais estressantes do mundo, né? E isso tem uma influência muito grande na qualidade de vida do militar estadual. Então, todos os contextos que giram em torno desse policial militar, sejam os contextos sociais, sua vida em família, a sua vida com os amigos, sua vida no trabalho, né? Até mesmo a própria questão física do policial, a parte de saúde, né? Tudo tem influência nessa qualidade de vida desse trabalhador que é um policial militar, né? Esse assunto, existe algumas pesquisas de qualidade de vida em algumas corporações, sejam policiais militares ou policiais civis, né? Mas especificamente, elas não comportam a região onde nós fizemos a pesquisa. Então, procurando trabalhar nesse sentido, a gente propôs o trabalho de fazer esse diagnóstico. O nosso objetivo era descrever a qualidade de vida no trabalho dos policiais militares do 4º Comando Regional. Esse 4º Comando Regional, perdão, ele abrange 64 municípios, né? Abrange aí uma população mais ou menos de 1 milhão de habitantes, né? Esse 4º Comando Regional, ao total, ele tem tem mais de 1.489 policiais militares, e como objetivo específico, nós descrevemos o perfil desse policial militar, relacionamos esse perfil com a qualidade de vida no trabalho e apresentamos alguns fatores limítrofes em relação à qualidade de vida no trabalho desses policiais militares, né? Nós colocamos como problema de pesquisa qual que é a percepção dos militares estaduais do 4º Comando Regional sobre sua qualidade de vida. Então, a gente tentou buscar dele, no diagnóstico que a gente fez através do formulário de pesquisa, qual que é a percepção que ele tinha da qualidade de vida dele em relação ao dia a dia do dia a dia de trabalho, né? Para isso, a gente dividimos aí o nosso trabalho em 3 partes, vamos dizer assim. Primeiro, para dizer o que seria essa qualidade de vida, né? Trouxemos um conceito principal aí dentro da Organização Mundial de Saúde, que talvez seja o conceito mais abrangente que nós temos sobre qualidade de vida de maneira geral. Depois nós dividimos na qualidade de vida no trabalho, aí nós trouxemos, aqui eu posso trazer aqui um conceito mais próximo, a professora Limonge França, que vai falar sobre essa temática. Tem outros autores também que vão corroborar dentro dessa temática, aí já são autores mais pós-industrialização, né, que tem esse estudo mais aprofundado dentro das organizações, e a qualidade de vida no trabalho. Aí já fica um pouquinho mais difícil a gente ter qualidade de vida no trabalho do policial militar, porque nós não temos assim um conceito específico, né? Até tentamos trazer, né, esse conceito sobre isso, porque pouco se fala sobre essa temática, né, dos servidores policiais. Mas daí eu trouxe aqui, de maneira, por analogia, um conceito que nós finalizamos lá na nossa dissertação, da qualidade de vida do trabalho da mulher policial militar, né? Para que a gente pudesse mostrar que, especificamente aqui, fala sobre o bem-estar e valorização das policiais femininas, mas aqui a gente pode trazer
para o público masculino também, que possam desempenhar suas funções com respeito, estimular a melhora no desempenho, na satisfação do trabalho, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho mais saudável, justo, inclusivo, equânime, com o propósito de contribuir plenamente nas atividades de missão final, que é a segurança pública, do qual todos os policiais trabalham, né? Proporcionando a qualidade de serviço prestado, principalmente para a comunidade para quem a gente trabalha. Como metodologia, nós fizemos uma pesquisa descritiva explicativa, uma abordagem quantitativa, mas trouxemos alguns elementos qualitativos que foi importante para o trabalho, foi importante para o artigo. Nosso método de pesquisa foi estudo de campo, fizemos um questionário quantitativo, uma survey, para a coleta desses dados, dessas informações desses policiais, né? E uma análise estatística de toda essa coleta desses dados. Então, a nossa população era 1.489 policiais, mas fizemos aí o questionário para 243 policiais militares. Esse questionário ele foi montado a partir de alguns questionários já contemplados, alguns modelos já que vão tratar sobre qualidade de vida do trabalho de maneira mais estudada já, vamos dizer assim, né? Então, temos lá o Valto, em 1973, a professora Limon de França, em 96, a professora Stella Mares, que vai falar sobre o Work-Life em 2014, e a própria orientadora nossa, professora Sandra, em 2016, que também vai falar sobre qualidade de vida. Também tem um questionário específico de qualidade de vida no trabalho em organizações públicas. Foram 54 questões, né, para que a gente pudesse trabalhar, entre elas questões objetivas, algumas de caracterização e uma questão descritiva, para que a gente pudesse ter uma percepção desse policial mais pessoal. Após isso, nós fizemos a aplicação de alguns testes, o Alpha Combat para ver a confiabilidade, a análise fatorial para reduzir a dimensionalidade desses dados, né? E dividir em alguns fatores, e aqui a gente conseguiu dividir eles em 4 fatores, e análise de cluster que permite avaliar essa dimensionalidade e concentrar algumas características demográficas desse questionário aplicado, desse teste estatístico aplicado. Como resultado do perfil aqui, eu vou já passar os 4 aqui para ficar mais fácil. A gente pode ver aqui não sei se estão conseguindo enxergar tudo, que aqui para mim Tem não está dois, a tabela aparecendo. 3 e a tabela É, 2 não estamos conseguindo ver, mas tudo bem. mas não sei o que aconteceu aqui. Mas assim, eu vou tentar traduzir aqui mais fácil. Peço perdão aqui pelo o que aconteceu aqui, eu também não sei. Mas dá para perceber que uma população predominantemente masculina. Na tabela 2 ali, ele vai falar da distribuição da idade. Então, nós temos uma idade muito jovem, entre 18 e 36 anos é o meu percentual maior de pessoas dentro da corporação. Na tabela 3 também, que está um pouquinho apagada ali, é predominantemente branca a população, mesmo porque a característica do estado do Paraná, né, tem o mesmo percentual. E na distribuição por nível de escolaridade, pode-se perceber ali que é uma escolaridade bastante alta. Temos uma pequena porcentagem, 14% ainda, que só tem o ensino médio, mas são policiais militares que entraram há muito tempo, tem mais de 30 anos de serviço, que não era a exigência do ensino superior da corporação. Alguns ainda estão completando esse ensino superior, até por exigência, perdão, até por exigência da legislação. Vamos passar aqui para o outro aqui. Aqui já ficou um pouquinho melhor. Aqui na tabela 5, Estado Civil, sua grande maioria entre casado e união estável. A faixa de tempo de atuação, ela vai variar uma média aí de 12 anos dentro da corporação. A moradia, aqui nós temos 35% aproximadamente ainda de policiais que ainda não possuem casa própria, e uma amostra aqui que
com dependentes, que mais de 75% possuem dependentes para com o policial militar. Aqui nós já dividimos aí entre os fatores, pegamos aqui o bloco remuneração, onde se concentrou as perguntas mais próximas, e aqui eu vou trazer a maior variável dentro dessa estatística inferencial, né? A maior variável que foi a mudança recente do nosso uniforme da polícia, que interfere diretamente na qualidade de vida do trabalho, porque ela se tornou hoje o uniforme um EPI para o policial militar. E a menor variável foi em relação ao desgaste emocional que o trabalho traz, e isso acabou corroborando, inclusive, com outras pesquisas que nós temos eh, sobre essa atividade como policial. Já no bloco de atividades profissionais, a maior variável está ligada diretamente ao fato de que ele está fazendo o que ele gosta, né? Então, a maior parte dos nossos policiais, eles acabam entrando porque eles têm interesse, eles entendem como uma vocação de ser policial. E a menor variável aqui é o sentimento em relação à questão de punições ou mesmo exclusões dentro da corporação, né? Mesmo sabendo, eles entendem assim talvez um sentimento de injustiça ou um impacto mesmo na própria carreira que acaba acontecendo, né? Mas, de certa forma, a gente entende que mesmo sendo insatisfeito nesse questionamento, muitos tendem a não ficar satisfeitos pelo fato de serem punidos, né? Ou mesmo de serem demitidos. No bloco de relacionamentos, maior variável é de relacionamento interpessoal, até mesmo porque a gente entende, muitas vezes, os policiais entendem a corporação como uma irmandade, em que um depende do outro. Talvez essa confiança ela acaba influenciando na resposta. E a menor variável a grande maioria entende que a mudança legislativa atual nas diversas áreas, principalmente que atinge os direitos do policial, né, acaba atingindo ele diretamente na qualidade do trabalho dele, né? Seja na questão da área da saúde ou principalmente na questão salarial, que talvez é o que a gente mais teve a percepção em relação à preocupação e à variável negativa por parte desse policial. E por último, o bloco de obrigações, né, em que a maior, a maior variável, né, ele pergunta sobre a questão do orgulho de pertencer à corporação, da mesma forma como o policial entende que é uma vocação para ele entrar, ele se sente orgulhoso de fazer parte da organização. E a menor variável, ele vai falar exatamente sobre a questão do desgaste, principalmente das escalas de serviço, principalmente do revezamento, da atividade que ele exerce, né? E ela está ligada diretamente a essa qualidade de vida no trabalho desse policial. Aqui, só coloquei aqui algumas médias em relação à análise cluster, para que a gente possa olhar, né? Então, as menores médias foram dos grupos formados dos fatores de obrigações, para as médias intermediárias foram os demais grupos, e a maior média entre os agrupamentos foi demonstrada aí, por essas médias que a gente tem observado. Aqui já é a nossa pergunta, a pergunta descritiva, né? Que ele tinha que falar uma percepção pessoal sobre o que ele entende sobre qualidade de vida no trabalho. Então, a gente conseguiu trazer aí, através de nuvem de palavras, e aqui eu posso dizer que nós tivemos 43 assertivas que falavam sobre trabalho, 25 que traziam a palavra ser, 21 que traziam a palavra ter, a questão da carga horária, e a gente entende talvez a sobrecarga dessa carga horária, 21, vida, 20, qualidade foi falada 20 vezes, respeito 18, reconhecimento 11 e a saúde 13 foram as palavras
perdão, novamente, que evidenciaram aqui um sentimento pessoal dos policiais quanto à sua atividade laboral. Aqui daí só um resumo do nosso perfil, né? Daquilo que a gente já passou dentro desse questionário, né? Mas assim, o que talvez tenha chamado mais atenção é a questão da qualificação educacional de alto nível, que chega a 86%. Então, talvez essa percepção ela tenha sido maior dentro da qualidade de vida, dentro do pesquisado desse policial, né? Então, ele consegue ter uma percepção maior sobre eh, essa qualidade de vida, né? Então, isso é importante. E também trazer a questão sobre a questão da moradia. Talvez ela não esteja evidenciada aqui no meu slide, mas ainda esses 35% dos policiais que ainda não possuem casa própria têm uma influência direta na questão da nossa ação policial. Porque daí, aquele policial que não tem a sua moradia, se sente muito instável. E essa instabilidade ela pode influenciar diretamente na qualidade de vida e principalmente na prestação de serviço desse policial. Como fatores limítrofes, né, as relações interpessoais dentro da corporação foi vista como forma satisfatória entre os subordinados, os colegas de trabalho e os superiores, essenciais para um ambiente de trabalho harmonioso e refletem o sucesso no policiamento e no bem-estar dos policiais. A baixa percepção da remuneração afeta diretamente no reconhecimento, na valorização dos policiais, então isso foi perceptível dentro da análise do formulário, dos questionários, né? E a falta de reconhecimento e valorização do trabalho prejudica principalmente a motivação, né? A falta de tempo para o lazer, convivência familiar, ou mesmo para a prática de atividades físicas, isso é decorrente da escala de trabalho, de revezamento. A questão da melhora da estrutura física e condições de trabalho traz influências sobre a produtividade dos policiais, e aqui a gente fala não somente a estrutura física do uso do banheiro, do uso do refeitório, mas aqui também dos equipamentos que o policial utiliza no seu dia a dia. E Certo. especificamente as satisfações dos policiais do 4º Comando Regional. Oi? Desculpa, Pois não? mais um minutinho, tá bom? Tá bom, já estamos encerrando. O enfoque integrado, as melhorias salariais e os desafios policiais relacionados à atividade laboral são desafios particularmente evidentes entre o equilíbrio entre o desempenho profissional e a remuneração. Aqui as considerações finais, né, em que a gente diz que diversos aspectos da vida dos policiais influenciam tanto na vida pessoal quanto na vida laboral desse policial, e o nosso trabalho entende que pode contribuir com os nossos comandantes, promovendo a equidade, o alinhamento com os objetivos organizacionais, mostrando a percepção dos militares estaduais sobre a qualidade de vida e possibilidade de novos estudos. Aqui é só algumas, ficou um pouco distorcido, peço desculpas aqui, mas eles trouxeram, de maneira geral, a percepção pessoal, o trabalho contribuiu sobre os estudos, tem uma importância muito grande na questão da gestão, por parte da polícia, de saber essas informações, e traz principalmente sobre a realidade vivida pelos nossos militares estaduais, do que realmente está acontecendo no dia a dia. Eu peço desculpas aqui por último, aqui o meu último slide, eu não sei o que aconteceu, porque que ele acabou distorcendo, mas a gente entende que houve a resposta aí por parte da percepção desses policiais, né, sobre o que ele entende por qualidade de vida no trabalho. Eu acho que é isso, aqui está nossas referências bibliográficas. Agradeço e peço desculpas aí pela distorção aqui dos nossos slides. Obrigado. Perfeito, Jackson. Parabéns pela apresentação. Um tema que, quando eu olhei esse artigo, o seu artigo, eu vi qualidade de vida no trabalho e a questão da polícia. Eu pensei, nossa, que sacada legal, né? Normalmente, eu pelo menos tenho o hábito de trabalhar com gestores de nível médio, mas vocês são os heróis, na verdade, né? Que estão ali na linha de frente. Essa questão da qualidade de vida
para a profissão de vocês, é algo que é um assunto que merece, né, muito mais debate, muito mais destaque. Mas muito obrigada. Obrigado. Seguimos agora, então, para o próximo trabalho, Exaustão na Educação, um estudo bibliométrico sobre o burnout em professores da rede pública de 2019 a 2024. O apresentador. Oi, estamos aqui. Olá, bom dia, Isla, tudo bem? É assim que se Bom pronuncia? dia. Isso mesmo, é Isla. Perfeito, então. Sinta-se à Bom, vontade, a sala é sua. tá, obrigada. Vou começar compartilhando aqui, só um minuto. Vocês conseguem ver? Então, tá Perfeitamente. bom. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Meu nome é Isla. Esse trabalho, como foi dito, ele se intitula Exaustão na Educação, um estudo bibliométrico sobre burnout em professores da rede pública entre 2019 e 2024. Eu estou aqui com outras duas colegas, a Tamara e a Mariana, e esse trabalho também foi feito com os professores Cledinaldo e o professor Luiz Fernando. Então, essa pesquisa, ela surgiu da necessidade de compreender como o fenômeno do burnout ele vem sendo estudado no campo educacional, especialmente em um contexto em que a intensificação do trabalho e as transformações da gestão pública têm impactado diretamente na saúde mental e no desempenho dos professores. É, deixa eu ver se está... passou. E esse estudo, ele parte da compreensão de que o trabalho docente, ele tem sido profundamente impactado pelas transformações do capitalismo contemporâneo, que é marcado por exigências gerencialistas, por metas, controle, por relações de trabalho precarizadas. E esse contexto, ele tem provocado sofrimento psíquico, esgotamento, perda de sentido no trabalho, que são dimensões que já são analisadas por Dejour, por Lillier, por Henriques. E o magistério, ele já é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como uma das profissões de risco à saúde mental. E é um diagnóstico que foi agravado ainda pela pandemia de Covid 2019, que intensificou ainda mais a precarização e o adoecimento dos docentes, com o trabalho remoto, com esse, com uma educação à distância que muitos não sabiam como fazer, que foi pego todo mundo em despreparo. Então, diante dessa realidade, esse trabalho buscou compreender como a literatura científica internacional contemporânea tem tratado os estudos sobre burnout no trabalho docente. E o objetivo foi descrever e caracterizar a produção científica internacional sobre o burnout nesse período, e os objetivos específicos foram identificar a produção anual, os países mais prolíficos, os periódicos de maior destaque, os autores mais citados na Web of Science, no caso, a frente de pesquisa e a base intelectual, e a rede de costação e a rede de coautoria nesse período. Como para referencial teórico dessa pesquisa, nós articulamos tanto autores clássicos e estudos recentes, e eles permitiram compreender o burnout como um fenômeno complexo, ao mesmo tempo psicológico, organizacional e social. O ponto de partida foi a concepção de Maslach e Jackson, que definiram burnout como uma síndrome resultante de um esgotamento emocional, da personalização e da baixa realização pessoal. E essa perspectiva foi posteriormente incorporada pela Organização Mundial de Saúde, que reconheceu o burnout como um problema ocupacional decorrente de um estresse crônico não administrado. Em seguida, nós também falamos sobre o modelo de demanda e recursos do trabalho, no qual o burnout vai surgir quando há um desequilíbrio entre o que o trabalho exige e os recursos que a organização oferece para lidar com essas demandas. E aplicando esses modelos ao contexto da docência,
Há diversos estudos recentes que vão evidenciar a presença contínua de fatores estressantes crônicos. Magalhães vai apontar a docência como uma das profissões mais vulneráveis devido às exigências psicoemocionais, sociais, pedagógicas. Botiani vai destacar a sobrecarga associada à responsabilização excessiva, à falta de recursos, ao aumento do tamanho das turmas. Outros vão relacionar ao adoecimento às pressões institucionais, familiares e às próprias políticas educacionais. E outros vão ainda falar das desigualdades de gêneros e da baixa autonomia docente. Então, em conjunto, essas abordagens, elas vão reforçar que o burnout ela não é uma experiência individual, mas um reflexo de condições estruturais do trabalho e de dinâmicas institucionais que vão mudar o cotidiano escolar. Então, para realizar essa bibliometria, nós organizamos em 4 etapas complementares. A primeira, nós aplicamos essa string de busca, que está grifada no slide, filtrando publicações entre 2019 e 2024, nos idiomas inglês, espanhol e português, e restringindo artigos e revisões e early access. Após a filtragem, nós chegamos a 252 documentos que foram processados no Bibliometrics, que permitiram gerar esses indicadores que a gente queria. Na segunda etapa, nós identificamos os textos e os autores, que possibilitou reconhecer a base intelectual e a frente de pesquisa. Na terceira, nós fizemos essa análise da base intelectual e da frente de pesquisa. E, por fim, na quarta etapa, nós exportamos os dados para a BOS Viewer e foram geradas as redes de citação e coautoria, permitindo que a gente analisasse os clusters teóricos e as colaborações entre os autores. Passando para o resultado já, para a discussão, na análise de produção científica, a gente percebeu uma oscilação ao longo do período. O ápice ocorreu em 2022, com 66 publicações, 23 teve uma queda e 24 voltou a crescer. E é interessante que em 22 a gente associou justamente as consequências da Covid 2019, uma vez que 24% dos artigos publicados naquele ano abordaram diretamente o tema, que investigavam os novos estressores e os desafios enfrentados pelos docentes nesse contexto de fechamento global das escolas. Já em relação às áreas de pesquisa, foi observado que a produção está concentrada nesses 3 campos, de educação, de psicologia e de saúde pública. No que tange à distribuição geográfica, os resultados, como a gente pode ver no gráfico, mostram uma concentração em alguns países. Os Estados Unidos, como o país mais prolífico, seguido pela Espanha, China, Brasil e Itália. E esses 5 países, eles vão responder por 45% da produção total sobre o tema. Agora, já em relação aos periódicos, a produção já é bastante pulverizada, abrangendo 173 periódicos distintos, sendo o Frontiers in Psychology com maior destaque, com 15 artigos publicados. Passando para base intelectual, a gente colocou uma tabela com os eixos os eixos que a gente encontrou dos temas que foram abordados nos artigos. O primeiro eixo vai corresponder à definição do conceito do fenômeno, consolidando como uma síndrome ocupacional multidimensional. Aí, nesse eixo, a gente vai ver a centralidade das contribuições da Cristina Maslach. Os trabalhos dela com seus coautores que definiram as 3 dimensões do burnout: a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização pessoal.
E também introduziram o Maslach Burnout Inventory, o segundo eixo, que reúne os modelos teóricos explicativos, com destaque para o modelo de demanda e recursos de trabalho, que compreende o burnout como um resultado de desequilíbrio entre exigências e recursos disponíveis. E o terceiro eixo, que está relacionado mais a um rigor metodológico na mensuração e análise do burnout. Esse eixo, nas pesquisas desse eixo, elas empregaram modelos e adequações, modelos de equações estruturais, análises fatoriais e critérios que ajudaram a aprimorar a confiabilidade dessas pesquisas. Já em relação à frente de pesquisa, ela revelou uma forte concentração de estudos sobre saúde mental e bem-estar docente, mas com destaque para burnout, estresse ocupacional e estratégias de enfrentamento. Os estudos abordaram o burnout em diferentes contextos educacionais, mostrando como condições de trabalho adversas, a vulnerabilidade social e as demandas emocionais ampliam os riscos de saúde dos professores. Um conjunto importante também de pesquisa mostraram que as desigualdades de gênero indicam que as mulheres docentes apresentam maiores níveis de exaustão, resultado, né, da sobrecarga, da dupla jornada. E outros trabalhos destacaram os fatores associados à satisfação e à permanência da carreira. E falaram sobre o papel do clima organizacional, da autoeficácia, do apoio institucional para que o profissional sinta bem-estar onde ele está. Também foram identificadas intervenções voltadas à redução do burnout, e nesses trabalhos vão citar mindfulness, a formação continuada e programas escolares para fortalecer a saúde psicológica. E, por fim, outros estudos vão analisar os efeitos prolongados da pandemia de Covid, que, como já foi dito, elevaram significativamente o estresse e o esgotamento docente, né? Isso reforçando a importância do apoio organizacional e do engajamento como formas de enfrentamento. Aí, já chegando no final, a rede de cogitação dos autores permitiu mapear a estrutura intelectual da produção científica. Aí, nessa rede, a Maslach vai ocupar a posição central, com 234 citações, mostrando sua relevância teórica e metodológica. E a rede vai se organizar em 5 clusters principais, que vão abordar desde fatores individuais, contexto escolar, até modelos organizacionais, políticas educacionais e debates conceituais. E essa rede vai demonstrar um campo teórico denso, integrado, com forte interconexão entre abordagens psicossociais, organizacionais e educacionais. Já a rede de coautoria já tem uma configuração mais fragmentada. Tem múltiplos nós isolados, que vai reforçar a dispersão e autonomia entre os grupos de pesquisa. Produção científica ocorre em núcleos autônomos, mostrando mais uma natureza multidisciplinar do tema, mas foram identificados 2 padrões de colaboração, um em forma de estrela, indicando um grupo mais institucionalizado, com um autor líder, e o outro em cadeia sem um autor dominante, formado mais com colaborações horizontais e distribuídas. Aí, já nas considerações finais, dando um panorama geral, a gente percebe um crescimento em 2022, impulsionado pela pandemia, que ampliou esse debate de saúde mental em condição de trabalho. As pesquisas concentram nessa área de educação, psicologia e saúde pública, fundamentadas principalmente na Maslach, no modelo de demandas e recursos, que vão explicar o burnout como esse fenômeno psicossocial e organizacional. As redes de cogitação e coautoria, elas revelam esses núcleos teóricos consolidados, mas as colaborações ainda fragmentadas, refletindo uma diversidade disciplinar do tema. Aí, já a alimentação, a gente usou uma base só, que foi o Web of Science, e a gente recomenda para procura pesquisas futuras
ampliar o olhar para diferentes contextos nacionais, porque a maior parte das pesquisas estão Estados Unidos, Itália, China, então ampliar especialmente a América Latina, a África, e também para estudos com focos nas intervenções propostas para a diminuição do burnout, e também estudos com relação entre as políticas educacionais e a síndrome de burnout, já que fala que algumas políticas podem aumentar a própria síndrome. E as referências bibliográficas, mas essas estão no artigo, quem quiser fica à vontade para dar uma olhada. E é isso. Obrigada, gente. De nada, parabéns, Isla, pelo desenvolvimento e pela apresentação do artigo. Essa questão, olhar para a área da educação, né, é algo que acaba diferenciando bastante o teu trabalho também. Vamos lá, saiu uma pesquisa na CNTE, que no ano de 2023, aproximadamente 150 mil professores eles estavam afastados por fatores emocionais, psicológicos. Isso representa aproximadamente 37% da população de professores, né? Então, com certeza é um tema que merece ser muito mais explanado e muito mais pesquisado, né? E que muitas vezes olhamos para a administração, olhamos para a contabilidade, como você mesmo menciona no artigo, acaba sendo mais multidimensional, porque o professor ele está ligado a todas as áreas, né? Ele é a base de tudo. E me chama a atenção o fato de nós não identificarmos tantas políticas públicas voltadas para esses profissionais também, né? Como auxílios, talvez mais treinamentos, algo que fosse mais voltado para essa questão de burnout e que trouxesse um benefício psicológico para o professor também, né? Que acaba sendo um ponto principal, a chave principal para toda a educação do país. Bom, parabéns pelo desenvolvimento da tua pesquisa mais uma vez. Galera, nós temos 10 minutinhos. Mas mesmo assim, tem alguns pontos que, fazendo a leitura dos artigos, eu gostaria de pontuar. Nesse primeiro momento, de forma mais abrangente, eu vejo que, começando agora com o primeiro artigo do José, você discute muito essa questão da geração Z, das diferenças que eles apresentam, né? Da ambição digital, da diferença de pensamento que eles têm em relação ao esgotamento mental no trabalho. Então, é uma geração que olha para os pais, para os avós e visualiza, né? E busca algo diferente. Nessa geração Z, digamos assim, essas taxas de esgotamento, de ansiedade, de confusão, de sobrecarga, elas são altíssimas também. Então, que giram ali em torno de 84%, né? Quando nós olhamos para essa questão do risco psicossocial, acaba abrindo um leque, né? A sobrecarga no trabalho, a falta de autonomia do colaborador, os conflitos, né, que podem ser cognitivos, ou interpessoais, fatores como assédio moral, que você cita no artigo, para a Nayara e para a Lia, né? Às vezes até a falta de conhecimento da liderança, a insegurança de estar no ambiente de trabalho, né? Principalmente quando você está nesse processo de contratação, os primeiros 3 meses, né? A ambiguidade de papéis. Então, são fatores que dão uma robustez para o teu trabalho. Depois, seguindo para o trabalho do Jackson, quando eu olhei, o trabalho do Jackson me chamou muito a atenção, essa questão de eu olhar para a qualidade de vida. E você, Jackson, tem uma amostra bem interessante, 243 respostas. Eu penso que você poderia explorar mais os teus dados, né? Eu lembro que olhando as tabelas eu visualizei o pessoal menos experiente, ali com 18 anos de idade, até 32, né? O pessoal que tem uma formação mais elevada,
Eu penso que, principalmente nessa questão da qualidade de vida, o profissional, o policial que está se inserindo no ambiente de trabalho, acredito que ele tenha níveis de estresse muito superiores em relação àqueles que já estão acostumados com a rotina, já se adequaram. Você menciona também no artigo a questão da moradia, que acaba gerando um nível maior de estresse. E depois ainda a Isla, né, comentando essas questões que remetem é, aos professores ali, que, enfim, deixa eu só olhar minha anotação aqui, que agora acabou, essa questão da exaustão mental do profissional na educação. Eu vejo que, de forma geral, vocês poderiam explorar isso muito mais na contribuição dos estudos de vocês, tanto de forma teórica como de forma prática. Pelo menos nas submissões que eu tenho feito ultimamente, os revisores eles batem muito. Você precisa no mínimo 4 contribuições que sejam relevantes. Então, eu penso que de forma prática vocês poderiam trazer esses dados, né? No caso da Isla, a porcentagem de professores, a quantidade de professores que está afastado por motivos que são motivos mais voltados para a questão psicológica, né? Depois, ali, a Nayara, esses fatores do risco psicossocial, como isso impacta lá dentro do ambiente de trabalho, na hora que o colaborador está desenvolvendo o trabalho dele. Para o José também, né? A geração Z, eles não querem tanto comprometimento, digamos assim, como as gerações que têm ali seus 30 e poucos anos, que estão à frente de empresas, que estão encarando de forma mais dura cargos de liderança, o risco também. E, Jackson, eu penso que você tem uma amostra incrível. Porque é difícil conseguirmos coletar dados e você tem uma amostra muito boa, né? Eu vejo que traria uma contribuição muito clara, muito robusta para o teu trabalho explorar mais esses dados, né? Eu fiquei curiosa também, Jackson. Não sei se você chegou a entrevistar de forma presencial um ou dois policiais. Talvez transformar essas perguntas, ao invés de Likert, fazer a pergunta aberta para ele falar o que ele sente. Não sei se você chegou a fazer isso. Não, não cheguei a fazer, até porque o artigo para a gente fazer ficou muito tempo, um tempo muito curto, né? E Aham. não seria possível, né? No primeiro momento, quando nós elaboramos o questionário, fizemos apenas as perguntas objetivas e apenas uma descritiva com a percepção pessoal dele, né? Porque a gente entendeu que seria ali, né? E se a senhora me permitir abrir a palavra para a minha coautora, que é a Claro, professora Sandra, fica à daí ela pode vontade. contribuir também um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bom Você tem uma dia. amostra. Bom dia. Desculpa, você tem uma amostra muito legal. Eu acho que você poderia explorar muito essa amostra. Fica à vontade, desculpa, eu acabei cortando. Imagina. É, a verdade, assim, que o que me atrai também muito, né, no trabalho do Jackson são dois elementos. É um trabalho, né, decorrente, na verdade, da dissertação do mestrado. Então, o Jackson fez a dissertação relacionada com o público específico das mulheres, né? E o Jackson foi fazer um curso. Para formação e carreira, né, Jackson? E aí, o questionário que já estava pronto para as mulheres, nós adaptamos, então, por isso que a gente teve um tempo mais curto para ele fazer e apresentar para a progressão de carreira dele esse artigo. Isso só é possível porque o Jackson, como diz, é o comandante, né, do batalhão aqui na cidade, então, essa adesão se dá também por mostrar, eu acho que o trabalho contribuiu muito, tanto a dissertação do mestrado como esse trabalho que foi desenvolvido, ele contribuiu muito mostrando para as pessoas e para os agentes, para os policiais, que tem essa preocupação. Então, quando o comandante, né, faz uma pesquisa e traz mostra para as pessoas que é importante a qualidade de vida, então tem essa adesão das respostas também, né? Então, por isso que a gente tem aí essa adesão. É um público, como vocês sabem, né, assim, é difícil de acessar.
e é um assunto delicado, né? Porque está, né, na linha de frente. Aí a gente teve um incidente aqui em Guarapuava, um pouco antes da dissertação do Jackson, né, que foi bem crítico, que um espaço de armazenamento de recurso financeiro não sei nem, Jackson, você pode falar assim, né, foi assaltado, então assim, foi uma movimentação muito grande. E a gente ficou pensando, inclusive, assim, na dissertação, a gente vai trabalhar com esse incidente crítico ou a gente vai trabalhar com a qualidade de vida no trabalho? E aí a gente acabou focando com a qualidade de vida no trabalho. Mas, assim, precisa pensar que temos duas profissões aí, né? Falando do trabalho do Jackson e falando do trabalho das meninas também, que temos duas profissões que são profissões críticas quando se fala de qualidade de vida no trabalho, né? Uma porque está colocando a vida em risco todo dia, e outra por conta do que a gente sabe, né, da trajetória que desgasta e que nós somos, nós professores, porque eu sou professora também, nós somos colocados, né, assim, na linha de frente também, né, e com desafios, com este público, com essas gerações, né, o João trouxe aí a questão das gerações. Hoje a gente está recebendo também uma geração muito diferente em sala de aula, né? Uma geração pós-pandemia, porque a pandemia impactou muito também em tudo, né? E que nos desafia cada dia a apresentar um trabalho que atenda às necessidades dessas pessoas, né? Então, falando do trabalho do Jackson, temos, né, material para explorar mais. Então, a ideia era trazer mesmo pro congresso para ter essas perspectivas para a gente depois aprimorar, né, e explorar e enviar aí para uma revista. Nós agradecemos, né, Jackson, as contribuições, professora Rúbia, né, e ficamos à disposição. Eu vejo assim um potencial de publicação no trabalho de vocês bem elevado, né? Da Isla também, olhar professores. Quando eu vejo um policial, algo particular meu, eu preciso agradecer essa pessoa, porque é uma coragem imensa, né? Assim como os professores também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Parabéns mesmo. Eu não sei se existe a possibilidade de talvez acessar uma ou duas entrevistas para complementar. Sabe, para tentar amarar com o texto, assim, ó, a gente fez o survey, temos respostas expressivas também, mas essa perspectiva mais particular, digamos assim, se for possível acessar, né? Agora, se não for problema, a gente se estender um pouquinho para o trabalho do José e para a Nayara e para a Lia, né? Um ponto que eu tenho visualizado em journals internacionais, como vocês trabalharam com essa revisão passaram muitos artigos na mão de vocês. Talvez, eu vi que agora, não sei se o artigo da Lia, das meninas, ele tem as figuras que facilita bastante a visualização das informações, mas eu vejo que seria interessante vocês adicionar um tópico aonde vocês trazem perspectivas futuras de pesquisa. Eu não sei se é do interesse de vocês, mas eu vejo que isso também abriria muitas portas para publicação, porque a questão do risco psicossocial, como a Lia mesmo comentou, é algo que merece ser muito mais explorado, né? É algo que talvez muitos públicos não tenham uma abertura tão grande, mas para quem trabalha com comportamental, eu vejo que tem muita abertura para pesquisa e vocês também trouxeram uma literatura bem atual, bem robusta, mas teria esse ponto no artigo de trazer algo a mais, certo? Justamente também para possibilitar uma publicação com um impacto bem superior. Eu tenho visto isso em artigos internacionais muito, e acho que fazer isso seria algo bem promissor na pesquisa de vocês, né? Um outro ponto, só que me surgiu de dúvida, Nayara e Lia, tem um ponto na metodologia em que vocês comentam a questão da filtragem, né? Eu queria deixar como sugestão para vocês
talvez tentar trazer um organograma da filtragem de artigo que foi desenvolvido para deixar mais visual, né? Não sei se é por hábito meu mesmo gostar das imagens para facilitar a visualização, mas o organograma vocês conseguiriam deixar bem claro. Eram tantos artigos, foram filtrados tantos artigos, a nossa amostra foi tanto para deixar mais visual. Ao fazer a leitura, assim, dá para compreender o processo de filtragem, mas eu acho que ficaria bem mais fácil de visualizar com um organograma, com uma imagem, né? E outro ponto também, vocês trabalham com as duas bases de dados, né? Acho que isso também poderia ser uma contribuição no estudo de vocês. Vocês não olharam apenas para um ponto, mas sim para outras bases de dados. E geralmente gera aquela discussão, né? Ah, eu olhei na Scopus, mas por que olhou só Scopus, né? Por que olhou só Web of Science? E vocês já trazem esses dois pontos, então vejo que isso é uma contribuição para a pesquisa de vocês também. E do José, José, esse teu artigo, eu vejo que seria um ponto interessante também. Você fala da cultura do esgotamento no ambiente de trabalho. Eu penso, ao fazer a leitura, não ficou claro para mim o que que seria essa cultura de esgotamento. Então, penso que seria interessante você explorar mais isso, talvez tentar deixar de forma mais clara o que que seria essa cultura de fato, né? Você fala de ética, de autenticidade, de propósito, da própria flexibilidade em si. Depois você cita outros estudos que trabalharam com a geração Z, você cita muito essa questão da cultura em específico, né, você cita como a cultura do esgotamento em si, mas talvez tentar trazer um conceito de forma mais objetiva. O que que seria essa cultura de fato, né? Você traz vários pontos para discutir a cultura, mas em um conceito único. O que seria essa cultura, né? Não sei se o José ainda está em sala ou não. Estou aqui sim. Ah, Estou aqui, perfeito! ok, bom. Eu vou expandir essa parte, sim. Na verdade, a gente teve que cortar algumas partes, né, para caber ali nos moldes, né, do evento. Mas, e aí acabaram ficando algumas partes, assim, desassistidas. Mas eu vou expandir essa parte, sim, com certeza. Foi o que eu imaginei. No trabalho do Jackson, eu também imaginei que fosse algo mais extenso e foram feitos alguns recortes para conseguir fechar o trabalho. Bom, eu não sei se existem mais comentários, se alguém queira comentar mais algum ponto de alguma pesquisa. Não? Bom, galera, não sei se é possível, né, a galera abrir a câmera para a gente conseguir fazer um print para registrar esse momento. Eu peço para vocês também que respondam, né, a pesquisa de avaliação do evento. Por meio dessa avaliação, a gente também consegue fazer o controle, né, de participação de vocês. Só um segundinho aqui que eu já vou fazer o print, galera. Perfeito. Todos sorrindo. Perfeito, galera. Muitíssimo obrigada, né, pela participação de vocês, por confiar em nós, do SEMEAD, para trazer os artigos de vocês, para fazer a discussão das pesquisas. É sempre um prazer imenso. Hoje, primeiro dia de evento, né, teremos aí mais momentos para que a gente possa interagir. Convido vocês também a assistirem às palestras online ou quem tiver de forma presencial. Convido vocês a se fazer presente no restante desse evento que nós desenvolvemos, nós não criamos, mas enfim, organizamos, né, com muito amor e carinho para vocês, tá bom, galera? Muitíssimo obrigado mais uma vez, foi um prazer imenso poder estar com vocês e desejo um excelente restinho de semana e também um excelente evento a todos vocês.
Tchau, Muito tchau, obrigada, Obrigado. galera. Tudo de Rubem. bom. Eu Obrigado, que Tchau. agradeço a obrigado, tchau, tchau para oportunidade. todos. Tchau, Obrigado. tchau.